Irmão, estamos lendo Apocalipse, né? Estudando. É um livro da atualidade, estamos vendo sinais importantíssimos aí. Não só esse vírus, nós estamos vendo muita coisa que nós precisamos prestar atenção nesse livro. Nas coisas que são bênçãos, é bem-aventurança para quem lê esse livro, está escrito no último capítulo. Bem-aventurados que lê e guarda esse livro, a mensagem. É muito importante. É bênção para nós, não é? É bênção para nossas vidas. Então nós já vimos alguma coisa sobre o dragão, que quer imitar Deus Pai, não é? O anticristo quer imitar o Deus Filho, ele vai se encarnar, ou já encarnou, não sei. Ninguém aqui vai dizer nada que a gente não saiba, não tenha certeza. Essas hipóteses não... Apocalipse, você vai esperando acontecer e você vai entendendo as coisas que não estão claras ainda. Não podemos acrescentar. O último capítulo desse livro diz: não acrescente nada que não está escrito, sob pena e dá algumas penalidades para quem anda acrescentando coisa desse livro. Não é para acrescentar. Espera, é como a alvorada. O dia vai amanhecendo, tu vai conseguindo olhar os bancos da praça, os carros, lá vem um outro carro, olha um homem andando ali, como o pastor que vai clareando o dia. Assim é profecia. Então tem coisas que estão acontecendo, que ainda vão acontecer nos próximos anos. Calma. Então nós vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 13. Nós entramos no anticristo. O anticristo precisa de umas 2 pregações no mínimo. Eu vou fazer essa, eu vou fazer a próxima, baseada, porque eu tenho que pescar lá no livro de Daniel. Anticristo é quem mais fala, é Daniel. Eu tenho que pescar lá, para a gente entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, para não ficarmos escolhendo o nome de pessoas aí errado e tal. Muito bem. A besta que... Vamos ler o capítulo 13, quando fala do anticristo. A besta que saiu do mar. O mar quer dizer mundo. Está lá em Apocalipse. A Bíblia explica a Bíblia. Mar não é esse mar lindo que está aí. Aliás, na Bíblia tem uma parte que diz assim: e o mar vai desaparecer. Não é o mar, gente. Não é o mar. É o que a Bíblia fala que é o mar. Apocalipse 17, 15, Salmo 124, é o mundo, as guerras, as injustiças, esse mundo revolto, odioso, assassino, prejudicial, lesivo. Isso é o mundo. Os imperadores, essa coisa que a gente está vendo aí, eu não quero citar, coisas absurdas. Isso é o mundo da Bíblia. E ele vem do mundo, ele vem dessas incongruências, dessas ambivalências, dessas injustiças, dessas tradições, desse falar de Deus de maneira descabida, sabe, sem a mínimo respeito, sem a mínima reverência, guerras, rumores de guerra, povos contra povos, racismo. Isso é o mundo, tá? Então, a besta que emerge do mar. O livro do Apocalipse é metáforas e mais metáforas, mas ela explica ela, não inventa. Então, Apocalipse 17, 15, o Salmo 124, falam que é o mar. Muito bem. E viu uma besta que saía do mar. Lá vem ele, oriundo desse local que eu falei. Tinha 10 chifres. Chifre na Bíblia é poder. Poder. Autoridade, comando, de cima para baixo, de cima para baixo. O negócio não é democrático não, gente. Vê que o mundo está tudo, só se fala em ditaduras, vê o espírito do anticristo, só se fala em ditadura, não é? Comando. E 7 cabeças, número 7 é o número de Deus, 7 cabeças. Ele vai ter um domínio, uma visão, um comando mundial, total. Com 10 coroas, vai ser coroado. O mundo vai coroá-lo. O mundo não quis saber de Deus, Deus diz: então tá aí, quem é que vocês querem? Jesus falou: a mim vocês não aceitam. Quando ele vier, vocês vão aceitá-lo. A mim vocês recusam. Mas quando ele vier, vocês vão aceitá-lo.
Jesus diz isso lá para os religiosos da época, né? Vocês sabem esse versículo. Com 10 coroas, número 10 também, um número completude, 10 coroas, uma sobre cada chifre. Esse chifre tem tudo a ver, nós já vamos ver, com países europeus que vão dar a ele o comando total do universo, o comando econômico, político, jurídico, vai estar tudo sob o comando dele. Esse cara, esse homem que vai surgir, certo? E em cada cabeça um nome de blasfêmia, é o tempo todo blasfemando contra Deus. E tu não blasfema contra Deus somente de uma maneira assim, dizendo nome feio para Deus. Não. Ignorando Deus, achando que Deus é tradição. Blasfêmia, tem várias blasfêmias que parecem elogios, não é? É blasfêmia contra Deus. É blasfêmia contra Deus. A indiferença, uma religião fria, né? Tem muita blasfêmia contra Deus que aparentemente não é, mas é blasfemar contra Deus. É priorizar tudo na vida, Deus em segundo lugar. Deus entende, sabe? Deus entende. Esse carinha daí do céu é tão maravilhoso. O Deus que não é o Deus da Bíblia, isso é blasfemar contra Deus. Então não é só usar como ele vai usar inclusive palavras torpes mesmo. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pé como de urso. O sonho de Daniel, nós vamos falar um pouco desse sonho de Daniel. Era lépido, veloz, como o leopardo. O urso é pesado, né? O urso é pesado mesmo. Não deixa um urso correr atrás de ti, que é melhor tu deitar no chão e não vai deixar ele vir atrás de ti, que ele te pega. A besta que vira semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso, boca como de leão. Gente, boca de leão é tremendo, né? Você vê como a atrocidade dele. Ele tem esse espírito, o anticristo, veloz, lépido, atroz, não é? Pesado, ingrato, irreverente. Ele vem com esse espírito que nós já vamos ver, que dominaram, esse espírito que dominou todos os impérios da humanidade. O Império Romano foi muito atroz. O Império Romano foi difícil demais. O Império Babilônico, o Império Persa, Assírio, todos eles foram. Ele vem com esse comando, essa ditadura dos imperadores, né? Eles eram deuses, adorados como deuses, mandavam matar quem eles quisessem, eles tinham essa permissão. Era impressionante o espírito que o anticristo vai trazer, vem desses impérios. Daniel vai explicar tudo isso para nós. Hoje não, nós vamos devagar, né? Porque precisa entender bem, para a gente poder falar do anticristo, que é a bola da vez, viu, meu irmão? Na minha maneira de estudar, a bola da vez é o anticristo. Ele está aparecendo aí. Então a gente precisa estar de olho nele, e a igreja vai identificar facilmente. O dragão deu à besta o seu poder. O dragão, ele dá, além do espírito encarnado dos grandes impérios atrozes, não é? Idólatras, deuses, ele vem com o poder do dragão. O dragão vai dar a ele o poder. Assim como Deus deu a Jesus o poder, quando ele esteve aqui na terra, levanta e anda, Lázaro vem, esse vai ter também o poder dado pelo dragão. Tudo com a permissão de Deus. Tudo com a permissão de Deus. Por quê? O mundo não me quer, recusou meu filho, não aceita o preço que ele pagou na cruz do Calvário, não aceita a minha palavra, não aceita os meus servos, querem matar meu servo, mato todo dia mártires, é só o que se tem é mártir nesses 2000 anos, pois então tome o que vocês querem. Isso é Deus, a ira de Deus. O mundo vai ser entregue na mão deles.
O mundo jaz no maligno, mas vai ser entregue totalmente por um tempo que Deus determinar e até uma certa medida que Deus der a ele essa autoridade para ele fazer o que ele tem que fazer com a humanidade. Ele vai fazer, porque recusaram o Filho do Deus Altíssimo. Recusam os filhos, a igreja do Senhor, a palavra de Deus, então o mundo será entregue. Deus não é injusto, não, pelo contrário. Então o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Grande autoridade foi dado para o anticristo, gente. Grande autoridade. E ele perdeu o céu, foi expulso do céu, o dragão foi expulso pelo arcanjo Miguel. Ele não conseguiu evitar o nascimento de Jesus Cristo. E aí só resta para ele o quê? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a igreja vai ser perseguida. Daniel explica isso em detalhes. O livro de Daniel. Muito bem. Uma das cabeças, o dragão deu à besta o seu poder. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Nós vamos prestar atenção, que ferimento é esse? Que só nesse capítulo 13 ele fala 3 vezes desse ferimento mortal. Alguns teólogos dizem porque ele vai encarnar em um homem, ou já encarnou em um homem. A encarnação, como houve Emanuel, Jesus se encarnou, ele vai, ou já deve estar encarnado em uma pessoa. E vai sofrer um ferimento mortal. Nós vamos ver isso aí, prestar atenção que o anticristo vai ser ferido mortalmente, vai ser uma hipocrisia, bem provável, uma mentira, mas ele vai sofrer um ferimento que vai parecer um ferimento mortal, que é dito 3 vezes, no versículo 12, no versículo 3, eu já vou ler, ele é repetido, esse ferimento mortal, e outras partes do livro do Apocalipse. Todo mundo ficou maravilhado e segue a besta. Todo o mundo, risca na Bíblia, todo o mundo vai ficar maravilhado com ele. Resolver os problemas mundiais, a fome, a paz. Ele vai acabar com as religiões, então vai acabar a guerra, porque, sinceramente falando, islamismo e outras religiões aí trazem guerras, o judaísmo, né? Nós muito pouco, né? Mas já tivemos guerras, até entre católicos e protestantes, e católicos e tal. As guerras vêm muito de origem religiosas, e o anticristo vai acabar com as religiões. Você vê que já se fecha tempo com muita facilidade. Eu estava conversando lá na minha escola dominical, uma das poucas cidades que não fecharam é São Luís do Maranhão, no estado do Maranhão. Nosso governador, graças a Deus, não fechou o templo, mas vários estados do Brasil está fechado hoje, não está funcionando. Não está funcionando a igreja, está fechada mesmo. Então, o palco está aí, gente, para quem quer perceber, não é? Então, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. O que consistirá as pessoas que não vão seguir a besta? São os que estão escritos no livro da vida. Todos aqueles cujo nome estiver escrito no livro da vida, no livro do Altíssimo, esses não seguirão a besta. Não poderão comprar nem vender, então vão seguir. Muitos que estão na igreja vão para lá, vão para o outro lado, gente. Não vão suportar. Então, nós estaremos, os escritos no livro da vida são pessoas seladas por Deus, tem um selo de Deus, e Satanás, o anticristo, vai selar o povo dele com a marca da besta, 666, que ninguém sabe o que é 666. Número 6 é o número de homens, número 7 é o número de Deus. Deus criou o homem no 6º dia. Deus criou tudo para o homem no 6º dia. Então, 6 é o número do homem. 666 é o número do homem incompleto que nunca chega a ser Deus. É uma explicação aí que tem das melhores. Ninguém sabe, na verdade, o que é essa marca. O chip,
Tem, realmente, isso aí eu não sei, né? Mas a gente vai observando devagar, com muita cautela, para não dizer besteira, porque isso aí, na Suécia, o chip está sendo usado de maneira espetacular. Controle de doença, controle de medicamento, através do chip. Tu vai, faz tuas compras no supermercado, vai passando, a marca vai pagando tudo para ti. Suécia, o país é Suécia. Já está sendo usado o chip de uma. Não sei se é isso, na verdade, se é esse o elemento primordial que o povo do anticristo vai ser marcado. Que eles vão poder comprar, até porque nós não vamos poder comprar nem vender, se nós não temos a marca da besta, a marca que vai pagar as contas da gente, não é mais cheque, não vai ser dinheiro, não vai ser talão de cheque. Se for esse chip, que deve ter algo a ver com isso, vai passar no supermercado, vai pagando as contas tudo, assim que está na Suécia, não é? E para a medicina é muito importante, para marcar os animais, estão usando tudo isso com um chip lá, bem pequenininho, menor do que uma cabeça de feijão, por enquanto na mão, não estão usando na fronte ainda, mas o sucesso total, não sei se será isso. Então, quem não tiver a marca, não vai poder comprar nem vender, porque não vai circular mais dinheiro, nem vai ser através desse expediente que é essa marca, provavelmente, né? Muito bem. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta. Vão adorar o que vai acontecer com o mundo. O mundo vai viver em paz, 3 anos e meio de paz, são 7 anos, 3 anos e meio de paz, depois nos últimos 3 anos e meio ele vai aprontar de tudo que é jeito. Mas o mundo vai ficar maravilhado com esse homem que vai resolver a fome, miséria, vai resolver problemas de saúde, problemas de hospitais, vai ter um apoio econômico das potências mundiais, bilhões, trilhões de dólares à disposição dele. Não é? Ele, com a sabedoria muito superior à dos homens comuns, os anjos têm, nós perdemos com a queda, vamos voltar a ter, mas ele vem com a sabedoria que Deus não tirou dos anjos que caíram ainda uma coisa, a sabedoria, a inteligência, não foi tirado. Não é? Tirou totalmente, Deus tirou o amor. Eles vêm para matar, roubar e destruir, mas deixou a sabedoria, não é, que nós perdemos com a queda. Muito bem. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Os homens vão dizer: quem é igual a esse aí? Esse é impressionante, esse cara é impressionante. Esse cara vem que Deus mandou esse cara para nós. Vão confundir mesmo. Quem pode guerrear? Quem pode guerrear com a besta? Quem pode guerrear com esse homem? Ninguém pode guerrear com ele. Ele é fabuloso. Ninguém pode. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes. Palavras arrogantes, como se fosse o próprio Deus. E blasfemas. E lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses. 3 anos e meio ele vai agir de maneira muito ruim para a humanidade. Vai enganar 3 anos e meio, depois nos últimos 3 anos e meio ele vai mostrar a verdadeira face dele. Ela abriu a boca, ela é a besta, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Não é? O tabernáculo dos judeus será reconstruído, e ele vai se entronizar lá dentro, Antíoco Epifânio fez isso, né? Profanou o templo, sacrificou porcos no ano 166 a.C., e isso vai se cumprir de novo. Ele vai novamente, não é, fazer essa blasfema contra Deus e contra os judeus.
ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. E os que habitam no céu. Os que habitam no céu são os crentes que já morreram, que estão lá, vivos. Ele está daqui blasfemando contra os cristãos que estão no céu. Ele está olha com que ele está mexendo. Ele está blasfemando contra Deus e contra Jesus, é óbvio que está entronizado, e contra os que já morreram, os cristãos que já estão lá. Ele vai perseguir os que estão aqui, matar muita gente, mártires, e ele não pode mais mexer com os crentes que já estão entronizados com Jesus, que vai ser o nosso futuro. Mas por enquanto nós estamos presentes aqui, ele vai nos perseguir, vai nos oprimir, e nossa luta vai ser grande, não é? Nós vamos saber quem é verdadeiramente seguidor de Jesus, e os que estão escritos no livro da vida vão receber poder e unção para resistir a ele. Mas aqueles que já morreram em Cristo, que estão lá no céu, ele está daqui blasfemando. Ele não tem mais como afetar, ele vai ficar blasfemando contra esses que estão lá esperando o grande dia para se unir conosco, para reinarmos com Cristo. Muito bem. Então, blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos, e vencê-los. Ele vai vencer, mas é aquela vitória. Ele vence, ele vai fazer muitos mártires, esses vão para o céu e ele vai para o inferno, ele já está condenado. O príncipe deste mundo já está julgado, não tem mais jeito. Toda vez que ele pensa que vence um crente, o crente vai para o céu e ele está condenado. Então somos mais que vencedores. Embora em face da morte, pelo testemunho, pelo sangue de Jesus e pelo nosso testemunho, de não temermos, não apostatar diante da morte por testemunho de Jesus, nós somos mais que vencedores, porque nós vamos para a glória eterna e ele já está condenado. Então, mesmo em face da morte, nós somos vencedores. É isso que a Bíblia ensina lá em Apocalipse 12, 11. Então, gente, ela abriu a boca para blasfemar, não é? Foi dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ele vai ter autoridade mundial. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, menos quem? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Veja só, não aceitaram Jesus, não aceitaram a palavra de Deus, não aceitaram o nosso testemunho, não nos aceitam. Jesus falou, eu fui odiado, vocês também vão ser odiados pelo mundo. E eles vão receber o que merecem, vão receber, não é, o anticristo, e vão perecer no lago do fogo junto com o anticristo, gente. Não tem salvação, não tem salvação. Vai ser uma época que nós vamos estar sendo perseguidos pelo anticristo, duramente, mas nós vamos estar ganhando nossos filhos ainda, muitos filhos, muitos parentes nossos, muitos pais, vão ser ganhos nessa época, muitos amigos nossos, pelo nosso testemunho. Imagine uma igreja, como tem uma teoria aí, que diz que, não, nós vamos subir antes que venha esse dia mal do anticristo. Aí muita gente vai deixar seu filho. Muita gente não tem um filho ainda convertido. Muita gente não tem sua esposa ainda convertida. Muita gente, imagine só, se ele vier aqui hoje, Jesus veio, e se fosse verdadeiro, arrebatamento pré-tribulacionista, quantos aqui deixariam os seus pais à mercê do anticristo? E agora, quem vai pregar o evangelho? Se nós não estamos mais aqui, acabou o evangelho. Acabou, não é? O Espírito Santo vai embora, acabou. E aí perderíamos filhos, avós, pais, irmãos. Então essa teoria não é a mais bíblica, gente. A mais bíblica, e Daniel explica tão bem, os santos do Deus Altíssimo, não é? Que herdarão o reino de Deus, vão passar por grande tribulação. Como os judeus também, que não forem convertidos, não tem jeito mais.
ou é convertido, o nome está escrito no livro da vida, tanto faz a etnia, qual for a raça, o povo, tribos, nações. A conversão, o nome escrito no livro da vida é a única maneira de você ir para o céu, gente. Jesus falou para Nicodemos: se tu não nascer de novo, não herdas o reino do céu. Se não nascer de novo, o nome não é escrito no livro da vida. O novo nascimento é obra divina, é poder de Deus. É Deus regenerando, é o Espírito Santo regenerando, restaurando vidas. E aí o nome é escrito, aí você está selado, povo de propriedade exclusiva de Deus. Caso contrário, vai adorar a besta, vai adorar o anticristo. Mas nesse período da grande tribulação, a igreja vai estar pregando o evangelho, nós vamos ganhar milhões de vidas para Deus. Nessa fase, muitos preços, muita gente vai pagar um preço altíssimo, vê a unção poderosa de Deus, que você vai conseguir resistir, seja o que for, como vieram para os cristãos na época de Nero, de Domiciano e outros imperadores. Todos eles são déspotas, eram deuses, todos esses impérios, os reis eram autoritários, ditadores, matavam, faziam o que queriam, não é? E o anticristo vem com esse mesmo espírito dos impérios que já passaram. Então foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos. Está muito claro. Todos aqueles, risque na Bíblia de vocês, o versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Os que estão escritos no livro da vida vão resistir ao anticristo. Não terão medo. Vem unção de Deus, o poder do Espírito Santo total de resistir ao maligno. Não, exceto, está muito claro, risca na tua Bíblia. Todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação. Esse povo é o povo, é a igreja, é a noiva. Serão milhões e milhões de pessoas no mundo todo. Se você conferir desde Adão e Eva, ali tem que a Bíblia chama as estrelas do céu, aqueles grandes nomes da Bíblia, Moisés, Jeremias, desde ali Sete, Enos e todos eles, Noé, vem desde ali até os cristãos que Jesus ganhou para a eternidade. Quantos? Dá 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, mais ou menos isso, né? Eu creio, eu não sei, isso aí eu não sei. Não é? A gente sabe até o tamanho da Nova Jerusalém, em comprimento, largura e altura dá uns 2.000 quilômetros. Esse cálculo é feito. Deus deixou esse cálculo, 2.000 quilômetros. Uma cidade, a Nova Jerusalém, que vai caber esse povo todo, a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a família de Deus. Os nomes estão escritos no livro da vida. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança, e a fidelidade dos santos nessa época. Nossa fidelidade, nossa perseverança, nosso amor, nosso testemunho vai ser grande. Eu estava lendo outro dia, até achei muito interessante, tem umas coisas assim interessantes. Até hoje, judeu nenhum acredita em crente. Não acredita. Eu sempre que eu tenho amigos judeus que eu falo do evangelho, já falta me bater. Eu não acredito. Mas nessa época, nós vamos contribuir para que eles acreditem no que nós estamos falando. Muitos serão. Eles contribuíram muito conosco,
A igreja primitiva os apóstolos eram judeus, né? Saíram pregando o evangelho aos gentios também. Mas nesse tempo, muitos crentes, nós vamos ser exemplo para eles, que ainda não somos. Os pastores não são nenhum exemplo para ganhar judeu. Impressionante, gente. Impressionante. Mas seremos, todos nós, exemplo para ganharmos os judeus. Então, lá em Daniel capítulo 7, nós já vamos dar um mergulho para poder a gente entender melhor. Nabucodonosor teve um sonho, ficou atormentado com esse sonho. E o rei disse logo, olha como eles eram déspota. Essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, Daniel 2:5, farei que vocês sejam cortados em pedacinhos. Assim que eles eram, gente. Essa era a mentalidade dos reis, dos impérios, desde o Egito, a Síria, Babilônia, Medos e Persa, grego, Império Romano e o último, que é o império que durará pouco tempo, do Anticristo. Essa mesma mentalidade autoritária, mandam, desmandam, só eles que mandam, eram deuses, mandava matar, se os caras não soubessem interpretar, todos os astrólogos, os adivinhos, e Daniel, Mesaque, Abidnego, e o outro estava incluído, ia ser morto, se não houvesse quem interpretasse esse sonho que o rei teve, que estava atormentado. O que ele sonhou, não é? Aí Daniel soube e disse, gente, chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego, vamos orar para Deus nos revelar. Qual foi o sonho desse rei? Ninguém sabe, ele não sabe nem contar, ninguém sabe, senão ele vai matar todos os sábios daqui da Babilônia, inclusive nós vamos ser mortos. Então no verso 17, Daniel voltou para casa com o problema aos seus amigos Ananias, Misael, esse era o nome hebraico deles, e Azarias, e lhe pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então aí Daniel vai explicar para o rei. Daniel disse lá para o assessor do rei lá, e diz assim: olha, avisa lá para ele que eu tenho a revelação, e eu quero salvar a vida nossa e a vida dos sábios, dos adivinhos, dos astrólogos daqui da Babilônia. Eu tenho a revelação que o Deus do céu me revelou. Então lá no verso 31 ele começa a falar. Vamos ler, porque é muito importante. Nós vamos chegar até o Anticristo, e nós vamos chegar ao Império Europeu, ao Império Romano, ao que está acontecendo atualmente por Daniel, e não por Apocalipse. Tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, sua aparência era terrível. A cabeça de estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris de bronze. Então, ouro, prata e bronze. As pernas de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estava observando uma pedra, essa pedra angular é Jesus, não é?
soltou-se em auxílio de mãos, atingiu a estátua aos pés, no ferro e no barro, esmigalhou. Então o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Você vê que vai despedaçar esses impérios que vão estar na mente do anticristo, no espírito, é Jesus Cristo. Não é a igreja, é Jesus Cristo. Que a Bíblia chama lá em Apocalipse, o sopro da sua boca, né? É Ele e também o testemunho nosso, né? O sangue de Jesus e o testemunho nosso. Mas é Jesus quem vai aniquilar a besta que emerge do mar, o anticristo e o falso profeta. Muito bem, então essa virar o pó como o pó da bulha do trigo, da eira durante o verão. O vento levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua, que a pedra é Jesus. Pedro, tu és pedra. A pedra é cada um de nós. Não somos barro, nós somos pedra. Nós resistimos. Nós não somos de barro que espoca, não é? Nós somos pedra, eu sou pedra, tu é pedra. Diz para teu irmão aí, ei, tu é pedra. Diz aí, Marco, para tua esposa. Minha esposa, tu é Marco, tu é pedra, Marco. Nós somos pedra, né? Foi este o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei dos reis. E o Deus do céu concedeu-te domínio. Foi o império violento, o império da Babilônia. Até hoje, a Babilônia está em evidência. Esse império, a Babilônia, São Pedro falou... Olha, a Babilônia é Roma. São Pedro já disse que é Roma, né? Apóstolo São Pedro, gente, na Bíblia, que é Roma. E nós vamos entender aqui que é Roma também, que mesmo vocês já vão ver. Por isso é que eu digo, o livro de Daniel vai te explicar muita coisa. Domínio, poder, força e glória, mas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que viva, ele fez de ti o governante dele todo. Tu és o cabeça de ouro. O ouro é a Babilônia. Depois de ti vem um outro império. Tu vai cair, todo império destrona, desmorona, e vem o império dos medos e persas. Ciro, aí aparece Ciro, gente. Depois surgirá o outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, que é Alexandre o Grande, a Grécia, Macedônia e Grécia. O terceiro rei, o reino de bronze, que governará toda a terra. Alexandre conquistou o mundo todo, foi o maior conquistador que já teve, né? Finalmente haverá um quarto reino. Esse quarto reino, agora começa esse quarto reino, forte como ferro, Império Romano, gente, Império Romano. Pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, ele destruirá e quebrará todos os outros. O Império Romano conquistou tudo, onde ele ia, ele despedaçava mesmo. Tito Vespasiano entrou em Israel, derrubou o templo, queimou a cidade, e as casas eram poços de sangue, eles eram atrozes mesmo. O Império Romano, ninguém se metia com eles. Mas todos têm seu tempo, né? Deus determinou aqui. Como viste os pés e os dedos. Agora, veja só. Haverá um quarto reino forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Verso 41. Como viste os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Mas os pés são continuação do quê? Das pernas, do Império Romano. O Império Romano vai continuar mais fraco, com os pés e com os dedos dos pés. Nós já vivemos os dedos dos pés. Aí é que nós vamos chegar lá. Pés e dedo dos pés. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Metade democracia, metade comunismo, né? Alguns teólogos dizem isso, eu não sei, isso aí é muito difícil saber determinadas coisas. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Quer dizer que este será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro.
embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas. Essas alianças políticas o anticristo vai fazer totalmente, já está sendo feito. Hoje já se senta Papa, já senta islamismo, cristãos, né? E já senta, não é, o judeu. Já sentam, já fizeram várias reuniões em acordo, em aliança que vai haver. Quem vai bater o martelo é o anticristo, gente. Ele ainda não está nas reuniões. A gente sabe. E como viste, o ferro está misturado com barro, significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamento, mas a união decorrente dessa aliança não se firmará. Não vão firmar. Judeus, islâmicos e cristãos não vão ter muito tempo de aliança. São 7 anos, com 3 anos e meio rompe tudo. Assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desses reis dos céus, estabelecerá o reino que jamais será destruído. Aqui é o reino de Jesus Cristo. Aqui eles apuram para falar do reino de Jesus. Depois ele vai voltar a falar do reino do anticristo. Um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reis daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então, nós temos aqui a nossa confiança, gente. Isso aqui que é importante, a nossa fé, que esse reino jamais será destruído e vai dominar para sempre, vai aniquilar todos os reinos que já passaram. Todos esses reis, esses reinos, desde o Egito, a Síria, Babilônia, Grécia, Roma, o do anticristo quando vier, vai ser tudo destruído. Somente o reino de Jesus Cristo é que vai permanecer, com a igreja reinando com ele, a igreja do Senhor. Vai dizer aqui, e esse é o significado da visão da pedra que se soltou. A pedra é a igreja, é Jesus. A montanha, sem um auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, vai esmigalhar todos esses impérios, isto é, o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, vão ser todos esmigalhados por essa pedra angular que é nosso Senhor Jesus Cristo, que com o sopro de sua boca vai acabar com tudo isso aí e vai jogar no lago do fogo o anticristo e o falso profeta. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, meus irmãos, o rei agradeceu bastante a Deus, não é? No verso 47, ele diz, o rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela o mistério, pois você conseguiu revelar esse mistério. Lá em Daniel capítulo 7, vem aí o mesmo sonho, que eu não vou repetir, que é visto por Daniel de uma maneira não na estátua. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa estátua. O Império Romano são as pernas de ferro e continuará com os pés e com os dedos dos pés. Então, esses pés com os dedos dos pés é o anticristo, é o império do anticristo, e esses 10 artelhos, o dedo dos pés, que é a mesma coisa, a Bíblia vai dizer, Daniel vai dizer que os 10 chifres do Apocalipse, e os 10 chifres são países europeus, são países que têm reis, são os reis de 10 países. Então, nós vamos ter uma confederação de 10 países europeus que vão dar um apoio total para o anticristo. E aqui na Bíblia, falando no Apocalipse capítulo 7, ele falando desses países, no verso 8,
ele diz o seguinte: então, enquanto eu considerava os chifres, que são os 10 países, 10 reis, vi outro chifre pequeno, que é o anticristo, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Então, ainda vai haver ainda, nós vamos identificar que o anticristo vai tirar 3 países, e ele vem comandando, ele é político, ele não é religioso, religioso é o falso profeta. Ele vai arrancar 3 países, e ele vai se colocar no lugar desses 3. Ainda vai haver isso aí que a gente vai identificar, não é? Desses 10 que vão dar um apoio total ao governo do anticristo, ainda vai ter alguma coisa vai acontecer, que nós não sabemos ainda o que é, que 3 desses países serão arrancados. 3 presidentes ou 3 ministros, primeiro-ministro, 3 reis serão arrancados. Outro dia eu falei até na minha escola dominical, que o cara estava defendendo a hipótese de ser a Grã-Bretanha, que são 3 países, né? Inglaterra, Escócia e País de Gales. E inglês, e escocês, aquele povo não se brinca com ele, não. Vê que eles já saíram do mercado comum europeu, eles não têm mais nada com o mercado comum europeu. Eles não sei nem se tem alguma coisa disso aí a ver com, não é? Eu sei que 3 serão arrancados, e ele vem e entra nesse grupo de 7 que ficaram. E ele vai comandar, através daí, vai comandar o mundo todo. Então, ele vai arrancar 3 dos primeiros chifres, foram arrancados para dar lugar a ele. Ele vem, toma de 3 países, arranca 3 países, para dar lugar para ele. Você vê que ele é ditador mesmo. Ele é ditador. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem, o anticristo, e uma boca que falava com arrogância. Você vê que, se você pegar todos os líderes mundiais, você vê o espírito do anticristo. Hitler falava, empolgava todo mundo. Arrogância, prepotência, ditadura. Matou cristão que não foi brincadeira, meu irmão. O que Hitler matou de crente, de judeus, o que o comunismo também, todas essas ditaduras vêm para matar, todas elas, ou de direita ou de esquerda, não interessa qual seja, eles não brincam. Então ele vem seguindo os impérios, esses impérios todos eram ditatoriais, matavam mesmo, e vem aí, e Hitler foi um exemplo clássico, Stalin na Rússia, Fidel Castro, todos eles matam meio brincando, e todos fecham a igreja, todos matam crente, matam pastores. É importante a gente saber disso, tem que falar. Todos eles, ou de direita ou de esquerda, tanto faz. Não adianta ficar discutindo qual deles é o pior. É o espírito do anticristo, é ditatorial, assassino, vem para fechar a igreja, vem para matar, vem para destruir, vem para destronar conosco. Não brincam não, eles não brincam, nós não temos que brincar também com eles, né? Sem briga, sem contenda, oração. Como a nossa luta é espiritual, não é? É oração, jejum, esse é o nosso espírito. Mas aqui no verso, quando você chega aqui, no verso 23, ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos, devorará a terra inteira, despedaçando e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis, são 10 países. Está aqui, está escrito aqui, no verso 24. Apocalipse, Daniel 7, são 10 reis, 10 países europeus, porque se continua, os dedos dos pés se continuam com o Império Romano. Alguns teólogos amam o Império Romano redivivo, que dizem que o mercado comum europeu já é uma configuração, não sei, aí eu não sei. Eu sei que são 10 reis, são 10 países, que vão dar economicamente, politicamente
e a religião deles é uma. A religião deles são os marcados com a marca da besta. Os falsos, a falsa religião. A Babilônia é a falsa religião. É a igreja apóstata. É a igreja do anticristo. A Nova Jerusalém é a cidade de Deus. A Babilônia é a cidade do anticristo, do dragão. Então, os crentes inscritos no livro da vida, selados com o Espírito Santo de Deus, já estamos selados. Você já entregou sua vida para você, já está selado. Venha o que vier. Morreu, está no céu em 1 segundo. E os que serão marcados, certo? Com a marca da besta, não é? Talvez até esse selo já exista no pessoal, e a gente não sabe o que é esse selo ainda. Eu sei que eles têm o selo deles, que é chamado 666, que já tentaram explicar de diversas maneiras, mas não se sabe ainda, e nem interessa para mim saber. Talvez seja, Paulo fala muito do coração, um coração que se entregou para Jesus está com o selo do Espírito Santo, e um coração que resiste está selado pelo inimigo. E ninguém sabe o que é esse selo. Eu não posso falar o que eu não sei, não é? Talvez se esclareça, talvez, não sei, ninguém sabe, não é? O verso 25, então, os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino, sairão do Império Romano, sairão da Europa. A Europa, meu irmão, é um pós-cristianismo. A Europa é um pós-cristianismo, não existe mais. Já apostatou a Europa. Os Estados Unidos já está no finalzinho da apostasia, não tem mais quase nada. Sabe que nos Estados Unidos não se pode mais nem falar no nome de Jesus, nos Estados Unidos, no Natal tu não pode mais dizer Merry Christmas. Sabia disso? Isso já é verdadeiro. Quem é esse presidente que foi eleito aí? Quem é? Quem vai ser ele? Vamos ver, prestar atenção para esse cara. Estados Unidos também é um país de origem europeia. Ele está incluído nesses 10 reis? Não sei, provavelmente, não sei. Nós somos mistura de índios, eles dizimaram os índios todos, e ali é um conglomerado de europeus que moram ali, com uma força maior do inglês. A língua, a cultura é maior, mas é um povo europeu. Será que os Estados Unidos não está incluído como um povo europeu? É uma descendência europeia. Eu não sei, nós vamos saber isso, o tempo vai mostrar. Então, os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei, que é o anticristo, se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele vai ser mais agressivo. Ele vem com o poder do dragão. Ele vem com toda a autoridade que o dragão vai dar para ele. Ele vem muito, muito forte. Com o espírito dos imperadores que já reinaram no planeta Terra, desde o Egito até o Império Romano, os Césares faziam o que queriam, eram deuses, eram verdadeiros deuses. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, vai nos oprimir, ele vai nos oprimir, está escrito. E tentará mudar os tempos e as leis, vai mexer nas leis de Moisés, olha só. Vai mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele, aqui a igreja. Ele vai oprimir muito, vai matar, vai continuar, porque a morte, meu irmão, matar crente nunca parou de matarem crente, de matarem profetas lá fora, o islamismo mata aí a 3x4, não, vai aumentar, vai só aumentar. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 3 anos e meio, 3 anos e meio vai piorar. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado totalmente, destruído para sempre, quando Jesus voltar. Quando ele voltar.
Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues na mão dos santos. Esses santos oprimidos que vão ser perseguidos, todo o reino do universo vai ser entregue na mão de vocês. Todo. A igreja é que vai reinar. A noiva do Senhor. Não é judeu não, meu irmão. É a igreja. Judeu convertido é a igreja. Quem no nome tiver escrito no livro da vida. Não é por etnia, te garanto. Não é por etnia. Eu sei que não é por etnia. Os reinos deles será um reino eterno. O reino que vai ser entregue para nós será eterno. É o povo do Altíssimo. O reino deles será eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então é o fim da visão. Daniel fecha aqui. Então nós vamos ficar hoje por aqui. Que Deus abençoe vocês. Queria que vocês ficassem em pé. Vamos orar. Leiam, gente. É muito lindo isso aqui. Para vocês terem o conhecimento pleno. Nós vamos continuar esse assunto do anticristo. Não é? Paulo falando do anticristo também, que é muito importante, que Paulo vai dizer, São Paulo vai dizer, São Pedro vai dizer, Jesus vai dizer. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela compreensão que tu nos dá, pela sabedoria que tu nos dá. E nós abençoamos a todos que aqui estão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém.